Tenho pensado nas histórias que vou contar hoje por um longo período de tempo, assim como nas da semana passada. Mas estas têm sido ponderadas por ainda mais tempo. Uma das coisas que simplesmente não consigo entender é como pode haver tanta informação em histórias tão pequenas, especialmente na história de Caim e Abel. Essa história, toda vez que a leio, me surpreende, porque é apenas um parágrafo. Não há muito nela. A cada vez que penso nela, uma camada adicional emerge por baixo, e não consigo entender isso. A abordagem racional que tenho descrito se baseia na ideia de que essas histórias, de alguma forma, encapsularam sabedoria que geramos interpessoalmente e comportamentalmente, e depois em imagens, ao longo de períodos muito longos, sendo depois condensadas em palavras muito densas e articuladas, que são posteriormente refinadas pelo ato de serem lembradas e transmitidas por longos períodos de tempo. É um argumento bastante sólido. Estou disposto a aceitá-lo, mas ainda me surpreende o quanto de informação pequenos trechos como esse podem conter. Vamos analisar isso hoje. Acredito que isso seja especialmente verdadeiro na história de Caim e Abel, pois ela funciona no nível individual, familiar, político, de guerra e econômico. Isso é muito para uma história de apenas um parágrafo abordar. Alguém poderia dizer: bem, com essas histórias, você nunca sabe o que está lendo nelas e o que está na história. Isso faz parte, chamemos isso de dilema pós-moderno, e tudo bem. Não há realmente uma resposta para isso, da mesma forma que não há resposta para a pergunta de como você sabe que sua interpretação do mundo é suficiente. Há alguma resposta para isso. Ela é suficiente se você pode colocá-la em prática no mundo, e as outras pessoas não se opõem muito, e você não morre, e a natureza não dá uma mordida em você mais frequentemente do que o necessário. Essas são as restrições nas quais vivemos, então você tem alguma maneira de determinar se sua interpretação é, pelo menos, funcionalmente bem-sucedida. E isso não é trivial. Acho que você poderia dizer a mesma coisa sobre as interpretações que podem ser aplicadas a essas histórias. No momento, isso provavelmente é suficiente. Espero que você encontre as interpretações significativas em vários níveis. Também acredito que a chance de conseguir isso ao acaso é muito, muito pequena. Ser capaz de elaborar uma interpretação de uma história que funcione em vários níveis simultaneamente. Com cada nível, as chances de que você tenha tropeçado em algo por acaso devem diminuir. Há um termo técnico para isso na psicologia. É chamado algo como matriz multitraço-multimétodo, para determinar se algo é preciso. A ideia é que, quanto mais maneiras você tiver de medi-lo e obter o mesmo resultado, mais confiante você pode estar de que não está apenas se iludindo com sua hipótese a priori. Há algo lá fora de fato. Também é um método que utilizo em minha fala. Não tento ensinar às pessoas algo que não seja pessoalmente relevante, porque você deve saber por que está ensinando algo, deve saber para que serve o fato e, em seguida, deve ser bom para você pessoalmente, pelo menos em algum sentido. Se você o aplicar no mundo, deve ser bom para a sua família e talvez tenha alguma importância para a comunidade em geral. Acho que isso é o que significa ter significado. Realmente não vejo utilidade em aprender fatos que não sejam significativos, porque há um número infinito de fatos, e você não vai se lembrar de todos eles. Eles têm que ter o aspecto de ferramentas, porque somos criaturas que usam ferramentas. Essas histórias têm esse aspecto. Até onde posso ver, não há dúvida sobre isso. As histórias do Gênesis 2 são muito famosas, obviamente. Praticamente todos que têm pelo menos um conhecimento superficial da cultura ocidental, por assim dizer, conhecem essas histórias. Isso é algo interessante também. Histórias podem ser tão fundamentais que todos as compartilham. Você pode dizer a mesma coisa sobre um punhado considerável de contos de fadas, pelo menos até recentemente. Mas o fato de as histórias serem fundamentais, eu acho, também significa que elas têm que ser vistas como curiosidades notáveis, mesmo que você não as respeite. Então, por que essas histórias? Por que elas permaneceram? Por que todos as conhecem? Não é autoevidente de forma alguma. Você pode usar a explicação freudiana.
Freud acreditava que o judaico-cristianismo era baseado na ideia de que a figura do pai, o pai da família, foi expandida para dimensões cósmicas, de modo que a humanidade existia na mesma espécie de relação com o pai cósmico que um bebê ou uma criança pequena existia em relação ao seu próprio pai. Isso é uma crítica razoável, eu diria, mas ela implica, mais do que implica, no caso de Freud, que as pessoas que adotam uma crença religiosa, que tem uma figura personificada em seu ápice, estão basicamente representando o papel de crianças dependentes. Eu pensei sobre essa crítica por um longo tempo. Acredite em mim, essa foi uma crítica poderosa. Um dos melhores livros que já li, chamado A Negação da Morte, de Ernest Becker, seguiu essa linha de argumentação e a desenvolveu tão bem quanto qualquer livro que já vi argumentar. Becker tentou dar um encerramento à psicanálise freudiana sobre religião. Ele fez um trabalho bastante astuto nisso. Eu acho que o livro tem sérias falhas e está errado, mas é realmente um ótimo livro. Alguns livros estão errados de maneiras muito boas. Eles fazem um argumento poderoso e realmente o levam ao extremo. Eu acho que Becker perdeu o ponto, e ele o perdeu da mesma forma que Freud perdeu o ponto de Jung. Becker, que escreveu este livro sobre a psicanálise da religião, nunca mencionou Jung, exceto muito brevemente na introdução, e eu acho que isso foi um grande erro. Becker pegou o argumento de que a hipótese de Deus não é nada além de uma tentativa dos seres humanos de recriar um estado quase infantil de dependência, de ser capaz de contar com um pai todo-poderoso e, assim, recuperar o conforto, talvez, que experimentamos quando éramos jovens e tínhamos um pai, hipoteticamente, todo-poderoso para aqueles de nós que tiveram a sorte de ter alguém que vagamente se assemelhava a isso. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais me parecia impossível ao longo do tempo. Charles Taylor escreveu um livro interessante chamado Fontes do Eu, A Construção da Identidade Moderna. Ele é um filósofo de McGill, e eu não o chamaria necessariamente de amigo da religião clássica, mas isso não importa. Ele fez um ponto muito interessante sobre o cristianismo, em particular. Ele disse que se você fosse inventar uma religião que oferecesse nada além de conforto infantil, por que diabos você se preocuparia em conceituar o inferno? Isso parece apenas um detalhe desnecessário para adicionar à história toda, certo? Se tudo se resume ao conforto, por que você hipotetizaria que a consequência de um erro grave fosse tormento eterno? Isso não é algo que provavelmente faria você se sentir confortável. James Joyce, quando escreveu sobre isso, disse que tinha pesadelos terríveis quando era criança por causa dos sermões sobre o fogo do inferno que os jesuítas costumavam pregar. Ele escreveu o que se lembrava deles. Eles eram bem assustadores. Acho que foi em Retrato do Artista quando jovem que ele falou sobre os jesuítas dizendo que o inferno era como uma prisão com paredes com 7 milhas de espessura, sempre na escuridão e consumida pelo fogo, e as pessoas que estavam presas lá eram continuamente queimadas por esse fogo escuro que dava nova luz, ao mesmo tempo em que rejuvenescia sua carne para que pudesse ser queimada eternamente. Caso você estivesse se perguntando como ela seria queimada eternamente. Aparentemente, esse é o processo. Não é fácil para mim ver isso como uma realização de desejo infantil, eu temo. Você poderia ser cínico sobre isso. Elaine Pagels, que escreveu um livro sobre o diabo, foi cínica sobre isso dessa maneira. Ela achava que os cristãos, por assim dizer, inventaram o inferno como um lugar para colocar seus inimigos. E tudo bem. Mas isso não é preciso, embora seja conveniente ter um lugar para colocar seus inimigos. Charles Taylor apontou, por exemplo, que o terror moderno da perda do eu, digamos, a perda existencial do eu e do significado, foi talvez paralelo ao terror medieval do inferno em termos de intensidade existencial. O inferno não era apenas um lugar onde aquelas pessoas que você não gostava acabariam. Era o lugar para onde você iria se não seguisse corretamente o caminho. Não acredito que a crítica de Freud realmente se sustente na análise final. A crítica de Marx, é claro, era de que a religião era o ópio das massas. Ele fez um argumento semelhante ao de Freud, embora um pouco mais cedo, e o fez com base na pressuposição
de que as crenças religiosas eram histórias contadas às massas crédulas para mantê-las pacificadas e felizes, enquanto seus senhores corporativos, por falta de um propósito melhor, continuavam a explorá-las e enfraquecê-las. Acho muito questionável a crítica de que as instituições humanas são movidas inteiramente pelo poder. Claro, todas as instituições humanas são corruptas por um motivo ou outro, e também são corruptas especificamente por coisas como engano, arrogância e a demanda por poder não merecido. A mesma coisa pode ser aplicada a sistemas religiosos, mas isso não significa que eles são de alguma forma especialmente característicos dessas falhas. Talvez você ache que são e talvez possa argumentar a favor disso, mas não é evidente à primeira vista que seja uma crítica particularmente útil. Eu não compro essa ideia. Acho que isso é muito cínico. Acho que as pessoas que escreveram essas histórias. Em primeiro lugar, o que você vai fazer? Vai administrar uma conspiração sangrenta por 3.000 anos com sucesso? Boa sorte com isso. Você não pode manter uma conspiração por 15 minutos sem que alguém te denuncie. É impossível. Seja qual for a base da construção, não apenas dessas histórias, mas das estruturas dogmáticas que delas emergiram. Acho que é um terrível erro reduzi-las a explicações unidimensionais. Geralmente acho que reduzir qualquer comportamento humano complexo a uma explicação unidimensional é frequentemente um sinal de um pensador seriamente limitado. Digo isso com alguma cautela, porque Freud fez isso com a religião, até certo ponto, e Freud era um pensador sério. Marx, suponho, também era um pensador sério, embora... Bem, ele é alguém que... Se você tiver algum senso, Marx simplesmente te deixa sem palavras. Enfim, tudo isso para dizer que não acredito que haja uma explicação simples para o poder que essas histórias têm. Realmente não acredito que você possa reduzi-las a uma conspiração política, e com certeza não acredito que você possa reduzi-las ao infantilismo psicológico. Acho que você pode fazer um caso, como eu fiz, de que são repositórios da sabedoria coletiva da raça humana. Recebi uma carta interessante esta semana de alguém. Eu recebo muitas cartas interessantes. Acho que vou criar um arquivo com elas e colocá-las na web em algum momento, com a permissão das pessoas, obviamente. Ele disse que estava acompanhando minhas palestras e notou que eu estava fazendo o que você poderia descrever como um caso quase biológico ou evolutivo para o surgimento das informações que as histórias contêm. Ele perguntou: como você sabe que alguém de uma religião diferente, ou falando de uma tradição religiosa diferente, não poderia fazer exatamente a mesma coisa? Pensei, bem, em primeiro lugar, em parte eles poderiam, porque há sobreposições. Eu falei um pouco sobre o daoísmo, por exemplo, e a visão do daoísmo do ser como o eterno equilíbrio entre o caos e a ordem. Eu não sei se você sabe disso, mas existe um neuropsicólogo chamado Elkhonon Goldberg, que é aluno de Alexander Luria. Luria foi, eu acho, o maior neuropsicólogo do século XX. Ele era russo e foi uma das primeiras pessoas a realmente determinar, em grande parte, a função do córtex frontal, que foi um mistério por um longo período de tempo. Temos o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, e as pessoas frequentemente pensam no hemisfério esquerdo para os destros, principalmente homens destros, porque as mulheres são mais neurologicamente difusas. De qualquer forma, temos dois hemisférios, o esquerdo e o direito, e ninguém sabe exatamente por quê. Sabemos que eles abrigam consciências quase independentes, porque se você dividir o corpo caloso que os une, o que foi feito em casos de epilepsia intratável, por exemplo, cada hemisfério é capaz de desenvolver sua própria consciência, até certo ponto. O direito geralmente não verbal e o esquerdo verbal. Então, houve essa ideia de que o hemisfério esquerdo é verbal e o hemisfério direito é não verbal, mas isso não pode estar certo porque os animais não falam e também têm um hemisfério bifurcado. Portanto, se estiver certo, não é causalmente correto. Goldberg hipotetiza, em vez disso, que os hemisférios foram especializados para a rotinização e a não rotinização, ou para a novidade e a familiaridade, ou para o caos e a ordem. Isso é muito interessante. Eu nunca tinha pensado nos hemisférios operando dessa maneira, e Goldberg chegou a essa conclusão
em um caminho histórico completamente independente de qualquer pensamento inspirado em mitologia. Completamente independente. Na verdade, foi motivado mais pela neuropsicologia materialista russa, que era materialista por razões políticas e também por razões científicas. Mas a ideia é que temos um hemisfério que reage muito rapidamente às coisas que não conhecemos. É mais imaginativo e difuso, e está associado mais à emoção negativa, porque a emoção negativa é o que você deve sentir imediatamente quando encontra algo que não entende. A emoção negativa é uma forma de pensamento. É como se eu estivesse em algum lugar onde as coisas não são como deveriam ser. O hemisfério direito faz isso e gera imagens muito rapidamente para ajudar você a descobrir o que pode estar lá. O hemisfério esquerdo pega isso e desenvolve em algo mais articulado, algorítmico e totalmente compreendido. Há um equilíbrio dinâmico entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, onde o esquerdo tenta impor ordem ao mundo. Isso é Ramachandran, que é um neurologista muito famoso na Califórnia, e que também desenvolveu uma teoria como a de Goldberg. Ele disse, e há boas evidências para isso, que o que está acontecendo durante o sonho é que a informação passou do hemisfério direito para o hemisfério esquerdo, em pequenas doses, para que as revelações novas do hemisfério direito não destruam as estruturas algorítmicas que o hemisfério esquerdo cuidadosamente construiu. Eu gosto dessa teoria também porque ela ajuda a justificar a hipótese que tenho apresentado para você, que há uma parte de nós que se estende para o mundo e tenta entender o que não sabemos, e que essa parte se estende com comportamento, emoção, imagem e talvez com poesia e narrativa. À medida que isso se desenvolve, desenvolvemos representações mais articuladas desse conhecimento emergente. Você pode mapear isso muito bem na presunção do neurologista e do neuropsicólogo sobre o que constitui a razão para a diferenciação hemisférica. A outra coisa legal sobre o argumento da diferenciação hemisférica, na minha opinião, e isso é realmente algo para se pensar, porque é verdadeiro, há uma palavra que Ned Flanders utiliza para isso. Não me recordo da palavra agora. De qualquer forma, fazemos a suposição de que aquilo a que estamos biologicamente adaptados é a realidade. É, na verdade, uma definição axiomática, se você for um darwinista, porque a natureza é o que seleciona. Por definição, é isso que a natureza é. É o que seleciona. E se a natureza que seleciona forçou sobre você uma estrutura hemisférica dual, porque metade de você precisa lidar com o caos e metade com a ordem, então você pode fazer um caso inferencial muito bom de que o mundo é feito de caos e ordem, e isso é realmente algo para se pensar. Então você pode pensar sobre isso por um tempo, se quiser. De qualquer forma, por algum motivo, há muito embutido nessas histórias. Vamos investigar mais algumas delas. Vamos começar com a história de Adão e Eva. Agora, você pode se lembrar de que a Bíblia é uma série de livros. A Bíblia, na verdade, significa algo semelhante a uma biblioteca. Esses livros foram escritos por todos os tipos de pessoas diferentes, grupos de pessoas, grupos de editores e grupos de pessoas que editaram repetidamente ao longo de períodos muito, muito longos. Eles são escritos por ninguém e por muitos ao mesmo tempo. Havia uma tradição, por muito tempo, de que os primeiros livros foram escritos por Moisés, mas isso provavelmente não é tecnicamente correto, embora possa ser dramaticamente correto, digamos, ou correto da maneira como um conto de fadas é correto. Não estou tentando menosprezar contos de fadas ao dizer isso. Existem vários autores, e a forma como os autores foram identificados é através de certas semelhanças estilísticas em diferentes histórias, diferentes usos de palavras, como as palavras para Deus, diferentes estilos poéticos, diferentes temas, e assim por diante. As pessoas têm trabalhado nisso, provavelmente, há cerca de 200 anos, para tentar entender quem escreveu o quê e como tudo foi montado. Isso realmente não importa para os nossos propósitos. O que importa é que é uma agregação de tradições narrativas coletadas, e talvez você possa dizer que é uma agregação de sabedoria narrativa coletiva. Não precisamos ir tão longe, mas podemos, pelo menos, dizer que são tradições narrativas agregadas. Havia alguma razão para que essas tradições, e não outras, fossem preservadas. Uma das coisas realmente notáveis sobre a Bíblia como documento
é que ela realmente tem uma trama, e isso é algo realmente incrível. Quero dizer, é expansiva e vai a muitos lugares, mas o fato de algo ter sido reunido ao longo de vários mil anos, 4.000 anos, talvez até mais se incluirmos as tradições orais que a precederam, e só Deus sabe o quão antigas são. Parte da imaginação coletiva humana reuniu uma biblioteca com uma trama. Vejo a Bíblia como uma tentativa coletiva da humanidade de resolver os problemas mais profundos que temos. Acredito que esses são, principalmente, os problemas da autoconsciência, o fato de que não somos apenas mortais e que morremos, mas que sabemos disso. Essa é a situação única dos seres humanos, e faz toda a diferença. Acho que a razão que nos torna únicos está presente na história de Adão e Eva. Curiosamente, e eu realmente percebi isso só depois de ter feito as últimas 3 palestras, a Bíblia apresenta um cataclisma no início dos tempos, que é o surgimento da autoconsciência nos seres humanos. Isso cria uma divisão na estrutura do ser. Essa é a maneira certa de pensar sobre isso, e isso realmente tem uma significância cósmica. Agora, você pode dispensar isso e dizer que nada que acontece com os seres humanos tem significado cósmico, porque somos essas entidades de vida curta, parecidas com toupeiras, que são como cânceres neste pequeno planeta que está girando no meio do nada, na borda de alguma galáxia desconhecida, no meio do espaço infinito. Nada que acontece conosco importa. Isso é aceitável, e você pode seguir por esse caminho se quiser. Eu não recomendaria. Quero dizer, é parte da razão pela qual acho, para todos os efeitos, que não é verdade. Não é um caminho que você pode seguir e viver bem. Na verdade, se você realmente seguir por esse caminho e levar a sério, acaba não vivendo de jeito nenhum. É certamente muito reminiscente. Já conversei com muitas pessoas que eram seriamente suicidas, e as conclusões que tiram sobre a utilidade da vida, antes de desejar o seu fim, são muito parecidas com as conclusões a que você chega se seguir esse raciocínio por tempo suficiente. Se você estiver interessado, poderia ler Confissão de Léo Tolstói. É um livro muito curto e poderoso. Tolstói descreve sua obsessão pelo suicídio quando estava no auge de sua fama. O autor mais conhecido do mundo, uma grande família, fama internacional, riqueza inimaginável naquela época, influência, admiração. Ele tinha tudo o que você poderia imaginar que alguém poderia ter, e por anos tinha medo de entrar em seu celeiro com uma corda ou uma arma, porque achava que se enforcaria ou se mataria. Ele conseguiu superar e descreve por que isso aconteceu e para onde foi quando isso aconteceu. Se você estiver interessado, é um livro muito bom. As histórias bíblicas, começando por Adão e Eva, apresentam uma história diferente. Elas apresentam o surgimento da autoconsciência nos seres humanos como um evento cósmico cataclísmico. E você poderia dizer: bem, o que temos a ver com o cosmos? E a resposta para isso é que depende do que você acha que a consciência tem a ver com o cosmos. Talvez não tenha nada a ver, talvez tenha tudo a ver. Vou com a segunda opção, porque é assim que parece para mim. Claro, qualquer pessoa que queira discordar é bem-vinda a fazê-lo. Mas se você acredita que a consciência é uma força de significado cósmico, que a existência em si é dependente, pelo menos em um sentido experiencial, então não é irracional assumir que a reestruturação radical da consciência possa merecer alguma espécie de significado cósmico ou metafísico. Esse é o evento inicial, de alguma forma, após a criação, a queda cataclísmica. Todo o resto da Bíblia é uma tentativa de descobrir o que fazer com isso. Nas histórias do Antigo Testamento, por exemplo, o que parece acontecer é que o Estado de Israel é fundado. Ele se ergue e cai, se ergue e cai, e há essa experimentação por séculos, milênios até, com a ideia de que a maneira de se proteger contra as consequências trágicas da autoconsciência é se organizar em um Estado. Mas então o que acontece é que o próprio Estado começa a revelar suas patologias. Essas patologias se acumulam. O Estado se torna instável e desaba, e depois se ergue novamente, e então se torna instável e desaba, e depois se ergue novamente. Isso é principalmente das interpretações de Northrop Frye. As pessoas começam a se perguntar se não há algo errado com a ideia de que o Estado em si é o lugar da redenção.
Há algo errado com essa ideia. Em seguida, na sequência disso, vem a Revolução Cristã, com sua hipótese de que não é o Estado o lugar da salvação. É a psique individual. E então, há uma ética que acompanha isso também que é bastante interessante. A ética da redenção após o fracasso da experiência do Estado, digamos, é que é dentro do indivíduo que a redenção pode ser manifestada, mesmo no que diz respeito ao Estado, porque o funcionamento adequado do Estado depende do funcionamento adequado do indivíduo e não o contrário, fundamentalmente. O modo adequado de ser individual que é redentor é a verdade. E a verdade é o antídoto para o sofrimento que surge com a queda do homem na história de Adão e Eva. Isso se relaciona com os capítulos que já discutimos. Há uma insistência em Gênesis, onde que é a palavra na forma de verdade que gera ordem a partir do caos, mas ainda mais importante, e isso é algo que percebi claramente apenas fazendo essas palestras nas últimas 3 semanas, é que Deus continua a dizer, enquanto fala a ordem com a verdade, que o ser que ele fala em existência é bom. Há uma insistência de que o ser que foi falado em existência, através da verdade, é bom. Há uma dica aqui no início da história sobre o estado de ser que Adão e Eva habitavam antes de caírem e se tornarem autoconscientes, na medida em que foram feitos à imagem de Deus e agiram de acordo com a verdade, que o próprio ser estava devidamente equilibrado. Leva a Bíblia inteira para redescobrir isso, o que é uma jornada de volta ao começo. Esse é um tema mitológico clássico. A pessoa sábia é aquela que encontra o que perdeu na infância e o recupera. Acredito que essa seja uma ideia judaica. Tzadik, se me lembro corretamente, é uma figura messiânica e também a pessoa que encontra o que perdeu na infância e o recupera. Existe essa ideia de um retorno ao começo, exceto que você não retrocede para sua infância e a inconsciência. Você retorna voluntariamente ao estado de infância, bem acordado e determinado a participar, através da verdade, na manifestação do ser adequado. Agora, sou psicólogo e ensino teoria da personalidade há muito tempo. Conheço teorias de personalidade profundas bastante bem. Sou razoavelmente versado em filosofia, embora não tão bem versado quanto deveria, mas posso dizer a você que, em tudo o que já li, encontrei uma ideia que corresponda a essa em termos de profundidade. Não apenas profundidade, mas também em termos de credibilidade. A outra coisa que vejo como clínico, e acredito que isso é muito característico da experiência clínica e também é muito explicitamente descrito pelos grandes clínicos, é que o que cura na terapia é a verdade. Agora, a exposição às coisas das quais você tem medo e está evitando também, mas eu diria que isso é uma forma de verdade. Se você sabe que há algo que deve fazer de acordo com seu próprio conjunto de regras e está evitando, então você está agindo uma mentira. Você não está contando uma, mas está agindo uma. É a mesma coisa maldita. Então, se eu posso fazer você enfrentar, que você sabe que não deve evitar, então o que está acontecendo é que ambos estamos participando do processo de tentar fazer você agir de acordo com sua verdade mais profunda. O que acontece é que melhora radicalmente a vida das pessoas, e as evidências clínicas disso são esmagadoras. Sabemos que se expusermos as pessoas àquilo que têm medo, mas estão evitando, elas melhoram. Você precisa fazer isso com cuidado, cautela, com a participação delas e tudo mais. Mas de todas as coisas que os clínicos estabeleceram, isso é crível. Isso está inserido nessa realização mais profunda de que a experiência clínica é redentora. É projetada para abordar o sofrimento na medida em que as pessoas envolvidas no processo estão contando a verdade uma para a outra. E então você pensa: bem, é óbvio, porque se você tem alguns problemas e vem falar comigo sobre eles, bem, em primeiro lugar, apenas vindo falar comigo sobre eles, você admitiu que eles existem. Isso é um bom começo. Em segundo lugar, se você me contar sobre eles, então sabemos o que são. E se sabemos o que são, então talvez possamos começar a elaborar algumas soluções. Então você pode agir de acordo com as soluções para ver se funcionam. Mas se você não admite que eles estão lá e não me diz o que são, e eu estou me fazendo de egocêntrico, tomando a posição superior e tudo mais em nossa discussão, como diabos isso vai funcionar? Pode ser confortável momento a momento, enquanto permanecemos encapsulados em nossa ilusão,
mas não vai funcionar. Se você pensar sobre isso, parece bastante evidente por si só. Freud acreditava que a repressão estava no cerne de muito sofrimento mental. A diferença entre repressão e decepção é uma questão de grau, e isso é tudo. É uma diferenciação técnica. Alfred Adler, que foi um dos maiores associados de Freud, digamos assim, e muito subestimado, eu diria, pensava que as pessoas se metiam em problemas porque começavam a agir baseadas em uma mentira de vida. Isso é o que ele chamava uma mentira de vida. Vale a pena pesquisar, porque Adler, embora não fosse tão carismático quanto Freud, era muito prático e realmente antecipou muitos desenvolvimentos posteriores na teoria cibernética. Claro, Jung acreditava que você poderia contornar a psicoterapia inteiramente fazendo um esforço moral adequado em sua própria vida. Carl Rogers acreditava que era a comunicação honesta, mediada pelo diálogo, que tinha consequências redentoras. Os behavioristas acreditavam que você fazia uma microanálise cuidadosa dos problemas que lhe eram apresentados e ajudava as pessoas a enfrentar o que estavam evitando. Todas essas coisas, para mim, são apenas variações seculares da ideia de que a verdade vos libertará, essencialmente. É uma história bastante poderosa. Primeiramente, não é tão fácil de dispensar. E, em segundo lugar, o outro aspecto é que você dispensa isso por sua conta e risco. As pessoas que vi serem realmente prejudicadas foram prejudicadas principalmente pela decepção, e isso também vale a pena pensar. Você é surpreendido pela vida. Não há dúvida sobre isso. Absolutamente nenhuma dúvida sobre isso. Mas eu penso há muito tempo que talvez as pessoas possam lidar com terremotos, câncer, até mesmo a morte, mas elas não podem lidar com a traição. E elas não podem lidar com a decepção. Elas não podem lidar com o tapete puxado de debaixo delas por pessoas que amam e confiam. Isso as destroça. Isso as faz adoecer. Psicofisiologicamente, isso as prejudica. Mas mais do que isso, as torna cínicas, amargas, viscerais e ressentidas. Elas começam a agir assim no mundo, e isso piora a situação. Então Deus usa a verdade falada para criar um ser que é bom. A catástrofe ocorre, e então os seres humanos passam milênios tentando descobrir exatamente o que fazer em relação ao fato de terem se tornado autoconscientes. E nós somos, de fato, autoconscientes. Nenhum outro animal tem essa distinção. Agora você lerá que se você colocar batom em um chimpanzé, o que é meio estranho de se fazer. Bem, não vou continuar com isso. Mas o chimpanzé vai tirar o batom se você mostrá-lo no espelho. E os golfinhos parecem ser capazes de se reconhecer no espelho. Então há lampejos de reconhecimento de autoconsciência em outros animais. Mas colocar isso na mesma categoria conceitual que a autoconsciência humana não faz sentido. Da minha maneira de ver, é desinformado, para dizer o mínimo, mas também acho que é motivado por uma espécie de motivação subjacente anti-humanista. Sua autoconsciência é tão incrivelmente desenvolvida em comparação com a deles que mal estão no mesmo universo conceitual. É como comparar os gritos de alarme dos macacos quando vem um predador com a linguagem dos seres humanos. Há algumas semelhanças. São expressões e são expressões com significado, mas não são linguagem. A autoconsciência dos animais é proto-autoconsciência, e ela está presente apenas em um número muito pequeno de animais. Não é nada parecido com a nossa. Eles não estão cientes do futuro como nós estamos. Eles não estão cientes de seus limites no espaço e no tempo, e isso é o mais crítico, especialmente o tempo. Os seres humanos descobriram o tempo, e quando descobrimos o tempo, descobrimos o fim de cada um de nossos seres. Isso fez toda a diferença. É disso que trata a história de Adão e Eva. Gênesis 1 foi derivado da fonte sacerdotal, onde Deus é conhecido como Elohim ou El Shaddai. Há Deus no singular, e há deuses no plural, e suponho que isso ocorra porque parece que, se analisarmos a história do desenvolvimento das ideias monoteístas, o monoteísmo emerge de uma pluralidade de deuses. Como mencionei, acredito que isso acontece porque os deuses representam forças fundamentais, no mínimo, e essas forças fundamentais precisam ser organizadas hierarquicamente, com algo absoluto no topo.
Caso contrário, eles apenas guerreariam entre si. Você precisa organizar seus valores hierarquicamente, ou ficará confuso. Isso é verdade se você for um indivíduo, e é verdade se você for um Estado. Se você não sabe qual é a próxima coisa que deve fazer, então há 50 coisas que você deveria fazer. Como você fará qualquer uma delas? Você não pode. Você precisa priorizar. Algo precisa estar acima de algo mais. Precisa ser organizado em uma hierarquia para não ser caótico. Portanto, há algum princípio no topo da hierarquia, e talvez a organização dos deuses, ao longo do tempo. É a batalha dos deuses sobre a qual Mircea Eliade falou. Se você estiver interessado, pode ler A História das Ideias Religiosas, que eu realmente recomendo. É um livro de 3 volumes e é realmente uma leitura direta no que diz respeito a essas coisas. Eliade faz um ótimo trabalho descrevendo como e por que o politeísmo tende a se tornar monoteísmo. Mesmo em culturas politeístas, há uma forte tendência para os deuses se organizarem em uma hierarquia com um deus no topo. Em uma cultura monoteísta, de certa forma, todos os outros deuses desaparecem com o tempo e não resta nada além do Deus Supremo. Mas, mesmo em uma sociedade politeísta, há uma hierarquia de poder entre os deuses. A primeira história é mais antiga do que a segunda, então a história que vou contar hoje é mais antiga do que a que já contei, mesmo que sua ordem tenha sido invertida pelo redator, que é a pessoa hipotética, ou pessoas, que editaram essas histórias juntas. Suspeito que tenha sido uma única pessoa, mas quem sabe? Não sabemos por que as histórias foram editadas juntas na ordem em que foram editadas, mas podemos inferir, quero dizer, elas foram editadas nessa ordem porque o editor achou que fazia sentido dessa forma, porque é isso que um editor faz. Um editor tende a pegar ideias diversas e organizá-las de alguma maneira que faça sentido. Parte da maneira que faz sentido é que você pode contá-las às pessoas, e as pessoas permanecem interessadas e se lembram delas. Isso é uma das maneiras de saber se você formulou um argumento corretamente, porque ele é comunicável, compreensível e memorável. E assim essa pessoa foi, digamos, motivada pela intuição para organizar as histórias dessa maneira particular. A vertente já vista contém as histórias clássicas no Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que tentaremos abordar, talvez, nestas 12 palestras. Veremos como isso vai ser. É fortemente antropomórfico, então o Deus na narrativa jauísta é, para todos os efeitos, uma espécie de meta-pessoa. Lidei um pouco com isso na semana passada. As pessoas tendem a pensar que isso é pouco sofisticado, mas quando você considera que a mente, o fundamento da consciência, é a coisa mais complexa que conhecemos, então não é tão pouco sofisticado presumir que a coisa mais complexa que pode existir seja assim, ou pelo menos é o melhor que podemos fazer com nossa imaginação. Não acho que seja tão pouco sofisticado. Também é o caso, e isso é praticamente falando, que não é de todo irracional pensar em Deus Pai como o espírito que surge da multidão e existe no futuro. Falamos sobre isso em relação à ideia de sacrifício, pelo menos um pouco. E assim, essa pessoa foi, digamos, você faz sacrifícios no presente para que o futuro esteja satisfeito com você. A pergunta é: qual é esse futuro que ficaria satisfeito com você? A resposta para isso é o espírito da humanidade. É com quem você está negociando. Você parte do pressuposto de que, se você abrir mão do prazer impulsivo e obtiver seu diploma médico, quando terminar em 10 anos e for médico, a humanidade como um todo honrará seu sacrifício e compromisso e abrirá as portas para você. Você está tratando o futuro como se fosse um ser único, e também está tratando-o como se fosse algo como um juiz compassivo. Você está agindo assim. Uma vez que começamos a entender que havia um futuro, talvez tenhamos tido que imaginar Deus nessa forma para concretizar algo com o qual pudéssemos negociar, para que pudéssemos descobrir como usar o sacrifício e como nos guiar para o futuro. Um sacrifício é um contrato com o futuro. Não é um contrato com uma pessoa específica. É um contrato com o espírito da humanidade como um todo. É algo assim.
Quando você pensa assim, isso deveria te deixar perplexo, porque é uma ideia incrível que você pode negociar com o futuro. Essa é uma ideia incrível, genial. Isso é como a grande ideia da humanidade. Nós sofremos. O que fazemos a respeito? Descobrimos como negociar com o futuro e minimizar o sofrimento dessa maneira. Nenhum outro animal faz isso. Leões. Eles simplesmente comem tudo. Acho que um lobo pode comer 40 libras de carne de uma só vez. É como a carne. Coma. Não é como guarde um mamute para amanhã. Isso não é coisa de lobo. Isso é coisa de humano. E isso pode significar que você precisa passar fome hoje. Talvez você seja um fazendeiro há 6.000 anos, quando a agricultura começou, e você está morrendo de fome esperando o plantio na primavera. Você pensa, não vamos tocar nessa semente que precisamos para o futuro. E os seres humanos descobriram isso e também descobriram que poderiam negociar com o futuro. Isso é algo incrível. Acredito que as histórias apresentadas neste livro descrevam, pelo menos em parte, o processo pelo qual isso ocorreu. As histórias do Jaoísta começam com Gênesis 2, versículo 4. Este é o relato dos céus e da terra. Existem duas histórias reais da criação no início. A mais recente, que é a primeira, e a mais antiga, que é a segunda. A história mais antiga começa no capítulo 2. E é essa história com a qual estamos nos aprofundando agora. Adão e Eva estão nela. Caim e Abel, Noé, a Torre de Babel. Na linha já vista. Êxodo, Números, e também há um pouco da versão sacerdotal nela, assim como os 10 mandamentos. Existem representações adoráveis do paraíso. Esta é o Jardim das Delícias Terrenas, Hieronymus Bosch. Um cara louco, quero dizer, como ele não foi queimado na fogueira, está completamente além de mim. Eu suponho que a maioria de vocês conheça Salvador Dalí. Dalí é um amador comparado a Hieronymus Bosch. Você poderia passar um mês muito bizarro e surreal olhando para essa pintura. Eu não sei o que era com Bosch, mas ele era algum tipo de criatura que apareceu apenas uma vez. E provavelmente foi melhor assim. Portanto, houve muitas representações do paraíso. Só Deus sabe o que é isso. Eu poderia adivinhar, mas não vou. Esta é a visão de que pode haver um tempo em que os horrores da vida não sejam mais necessários para a própria existência da vida. Os horrores da vida são, é claro, que tudo come tudo, e que tudo morre, e que tudo nasce, e que todo o lugar é um matadouro, e é uma catástrofe do começo ao fim. Esta é a visão de que pode ser diferente. Isso também estava implícito nas ideias alquímicas, e acredito que também está implícito na revolução científica. Os seres humanos podem interagir com a realidade de tal forma que os elementos trágicos e malignos dela possam ser mitigados, e assim podemos nos aproximar um pouco mais de um estado que poderia ser caracterizado por algo assim, onde temos os benefícios da existência real sem toda a catástrofe que parece acompanhá-la. Carl Jung, quando escreveu sobre a emergência da ciência a partir da alquimia, considerou a ciência como motivada pelo sonho. Para Jung, o sonho era a manifestação dos instintos. Era a fronteira entre os instintos e o pensamento. A ciência está inserida dentro de um sonho. E o sonho é que, se investigássemos as estruturas da realidade material com atenção e verdade suficientes, então poderíamos aprender o suficiente sobre a realidade material para aliviar o sofrimento, produzir a pedra filosofal, tornar todos ricos, tornar todos saudáveis e fazer com que todos vivessem o quanto quisessem. Esse é o objetivo: aliviar a catástrofe da existência. A solução para os mistérios da vida que poderiam nos permitir desenvolver uma substância assim, ou, digamos, várias substâncias, forneceu a força motriz para o desenvolvimento da ciência. Jung rastreou o desenvolvimento dessa força ao longo de 1000 anos. Seus livros sobre alquimia são extraordinariamente difíceis, e isso realmente diz algo sobre Jung, porque todos os seus livros são difíceis. Eles dão um salto gigantesco para uma dimensão totalmente diferente de complexidade. Mas era isso que ele estava tentando entender. Ele voltou a textos alquímicos e os interpretou como se fossem o sonho no qual a ciência foi fundada.
Newton era alquimista, aliás. As hipóteses de Jung são certamente bem fundamentadas nos fatos históricos. A ciência emergiu da alquimia. A questão é: o que os alquimistas estavam tentando fazer? Eles estavam tentando produzir a pedra filosofal, que era o remédio universal para a patologia da humanidade. Jung sentiu que o que havia acontecido era que o cristianismo havia prometido o fim do sofrimento, prometido por 1000 anos, mas o sofrimento continuou inabalável. Ao mesmo tempo, o cristianismo havia tentado realmente enfatizar o desenvolvimento espiritual, digamos, em detrimento do desenvolvimento material, pensando no desenvolvimento material como algo semelhante a um pecado, tentando controlar o impulso e todas as coisas que acompanhavam uma existência de dois corpos. Havia uma razão para isso, mas por volta do ano 1000 depois de Cristo, a mente europeia, em parte educada naquele ponto e capaz de se concentrar em um único ponto, talvez devido a uma longa história de treinamento religioso intenso, voltou seu sonho para o mundo material inexplorado. A mente europeia pensou: bem, você sabe, a redenção espiritual que estávamos buscando não parece ter produzido o resultado que foi prometido ou pretendido, e então talvez haja outro lugar para olharmos, e esse lugar era o maldito mundo material, que supostamente era, pelo menos, de acordo com alguns elementos do pensamento clássico, nada além da criação do diabo. A ideia que estou transmitindo é que é muito difícil compreender a quantidade de motivação humana que está envolvida na tentativa de aliviar o sofrimento, erradicar doenças e tornar as coisas o mais pacíficas possível. Quero dizer, você pode ser cético em relação às pessoas e falar sobre elas como motivadas pelo poder, sendo corruptas e todas essas coisas. E todas essas coisas são verdadeiras. Mas você não deve jogar o bebê fora com a água do banho, porque temos nos esforçado por muito tempo para acertar as coisas. Na verdade, não fizemos um trabalho tão ruim, considerando que somos chimpanzés meio famintos, loucos e infestados de insetos, com uma expectativa de vida de 50 a 70 anos. Merecemos um pouco de simpatia em nossa posição, na minha opinião. Algumas outras representações. Eu gosto desta, a da esquerda. Isso é o paraíso como um jardim murado, e é isso que paraíso significa. Por que um jardim murado? Bem, isso remonta à ideia de caos e ordem. Um jardim murado é onde Deus coloca o homem e a mulher após a criação. O muro é a cultura e a ordem, e o jardim é a natureza. A ideia é que o habitat humano adequado é a natureza e a cultura em equilíbrio. Bem, gostamos de jardins. Por quê? Porque eles não estão completamente cobertos de ervas daninhas, mosquitos e moscas negras, certo? Então eles são civilizados um pouco, mas dentro dessa civilização, a natureza, em sua forma mais benevolente, é incentivada a florescer. As pessoas acham isso revigorante. A ideia de que o paraíso, o habitat adequado para um ser humano, é um jardim murado é uma boa ideia. É murado porque você quer manter as coisas afastadas. Guaxinins, por exemplo. Você quer manter essas coisas afastadas, mesmo que seja impossível. Há todo tipo de coisas que você não quer em seu jardim, como cobras. Paredes não parecem ser muito úteis contra elas. Mas a ideia de que o paraíso é um jardim murado ecoa a ideia de caos e ordem, paredes, cultura, jardim, natureza. O habitat humano adequado é um jardim devidamente cuidado. Os ambientalistas radicais de esquerda e anticristãos tendem a argumentar que os problemas do sistema capitalista ocidental são consequência do mandamento de Deus entregue no Gênesis, ordenando ao homem que vá e domine a terra. David Suzuki tem falado muito sobre isso, aliás. Eles acreditam que essa declaração deu origem à nossa suposição inadequada de que temos o direito de exercer controle sobre o mundo e que isso nos transformou em monstros predatórios terríveis, às vezes descritos como cânceres no rosto da Terra ou vírus que habitam todo o ecossistema, fazendo nada além de vagar por toda parte e causar estragos o mais rapidamente possível, o que é outra perspectiva sobre o elemento essencial da humanidade que considero absolutamente deplorável. Se você olhar para o registro histórico, por exemplo, mesmo casualmente, descobrirá que, até o final do século XVIII, Thomas Huxley, que é avô de Aldous Huxley e um grande defensor de Darwin,
preparou um relatório para o governo britânico sobre a sustentabilidade dos oceanos. Ele concluiu que há tantos peixes lá fora, os oceanos são tão inesgotáveis, que não importa como a humanidade tentasse, por qualquer número de anos, a probabilidade de conseguirmos mais do que uma pequena contribuição no que estava lá fora era zero. Agora, Huxley acabou estando errado. Ele não percebeu que nossa população aumentaria tão dramaticamente. Em parte porque ficamos um pouco mais ricos e nossos filhos pararam de morrer na taxa de cerca de 60% antes de completarem um ano, e que realmente conseguiríamos povoar a Terra com algumas pessoas. Foi por volta de 1960 que acordamos para o fato de que havia tantos de nós que realmente tínhamos que começar a prestar atenção no que estávamos fazendo com o planeta. Isso foi há cerca de 50 anos. Bem, nós acabamos de começar a desenvolver a tecnologia, os meios, para entender que o mundo inteiro poderia ser bem considerado um jardim e que precisamos viver dentro do equilíbrio adequado entre cultura e caos. Antes disso, estávamos gastando todo o nosso tempo apenas tentando não morrer e geralmente sem sucesso. Então, não concordo com essa interpretação das sessões iniciais do Gênesis. Não acredito que tenha dado a seres humanos o direito de agir como superpredadores no planeta. Acho que, em vez disso, o ambiente adequado para os seres humanos é apresentado de forma bastante apropriada como um jardim, e que o papel das pessoas, e isso é explicitamente afirmado na segunda história, em Adão e Eva, era cuidar do jardim. Isso significa tomar as decisões adequadas e garantir que tudo prospere e floresça, para que seja bom para as coisas que vivem lá, que não são apenas pessoas, mas também para as pessoas. Acho que podemos, pelo menos, observar que essa é uma interpretação ligeiramente diferente da história do que a interpretação fundamentalmente cínica que é tão comumente apresentada hoje. Agora, dentro desse jardim murado, há algumas árvores, Adão e Eva, alguns animais e tudo mais. Infelizmente, a árvore acontece de ter uma serpente enrolada nela. Isso é interessante. Vamos falar muito sobre isso. A serpente, em ambas as representações, não é uma serpente comum. Tem uma cabeça humana. Então, seja qual for essa serpente, bem, esqueça a perspectiva religiosa. Se você não pode, apenas imagine que é um antropólogo e nunca viu essa imagem antes. O que você vê? Bem, você vê paredes e vê um recinto bastante agradável. E então você vê uma árvore, e as pessoas estão comendo da árvore. A árvore tem uma serpente nela com uma cabeça humana. Você pode pensar, o que é uma serpente com uma cabeça humana? E então você pensaria, bem, ela é metade serpente e metade humana. Isso é quase óbvio. É autoevidente. Então, seja qual for essa serpente, ela não é apenas uma serpente. É serpente e humano, ou é serpente e participa do que quer que os seres humanos sejam. Isso é muito importante. Vamos considerar isso mais tarde. Você vê a mesma coisa aqui. Você vê nesta versão específica. Aqui está a cabeça. Esta também tem asas. Esta é uma serpente alada, meio como um dragão, e rasteja no chão como um réptil. Ela tem um aspecto aéreo ou espiritual. Aqui é uma serpente, que é como a forma mais baixa de vida reptiliana, algo que rasteja no chão. É algo que é humano e espiritual ao mesmo tempo. Ela habita a árvore, que se parece muito com cogumelos mágicos, aliás. Você pode pesquisar isso se quiser. É uma toca de coelho interessante para explorar se você estiver curioso. Mas há uma ideia aqui também, de que há algo no jardim no início dos tempos que era como uma serpente e como uma pessoa, algo que era alado e espiritual. Então, é espiritual humano e reptiliano ao mesmo tempo, e é o espírito animador da árvore. Ok, mantenha isso em mente. Assim, os céus e a terra foram concluídos. Isso está relacionado ao Gênesis 1. E no sétimo dia, Deus encerrou sua obra, que fizera, e descansou no sétimo dia de toda a sua obra que criou e fez. Isso também é sabedoria. A ideia do sábado. Já trabalhei com muitas pessoas que são hiperconscientes. A coisa sobre pessoas hiperconscientes é que elas simplesmente trabalharão até morrer, e isso, na verdade, não é muito produtivo, porque depois elas estão mortas e não podem trabalhar.
O que você tem que fazer com pessoas hiperconscientes é dizer: bem, eu sei que você preferiria fazer nada além de trabalhar, e talvez você se sinta tão culpado quanto possível quando não está trabalhando, mas vamos descobrir o que você está fazendo. O que você está fazendo, muito provavelmente, é tentar ser produtivo da maneira menos problemática e sustentável possível, e isso pode significar que você precisa descansar. Eu costumava trabalhar com advogados, pessoas que haviam chegado ao topo de grandes escritórios de advocacia. Eles eram tipos hiperprodutivos e muitas vezes tentavam atingir sua cota impossível de horas anuais e se esgotavam como consequência. Eles não podiam trabalhar menos horas por dia, porque simplesmente não funcionava, mas nós os fazíamos tirar mais folgas, como um fim de semana de 4 dias a cada 2 meses, ou algo que fosse planejado para o futuro, e depois acompanhávamos os resultados. Isso, na verdade, aumentava a produtividade deles. Isso foi tão legal porque você poderia pegar pessoas que trabalhavam muito e dizer: tire uma folga. Por quê? Bem, porque você será mais produtivo se tirar uma folga. Não, isso não poderia ser possível. Eu deveria simplesmente trabalhar o tempo todo. Vamos testar isso. Você tira uma folga agora e então. O que aconteceu foi que a produtividade deles aumentava, muitas vezes em 10%. Então, há sabedoria aqui também. Isso alude à história de Adão e Eva. Você está autoconsciente, descobre o futuro e precisa trabalhar. Bem, então a pergunta é: quanto você deve trabalhar? Uma resposta é que melhor trabalhar o tempo todo, porque não importa o quanto você trabalhe, você não está resolvendo seus problemas. Eles estão chegando. Você pode acumular todo o dinheiro que quiser e toda a riqueza que quiser. Isso não vai te proteger na análise final. Então é melhor você começar correndo e correr o tempo todo. O que acontece se você fizer isso? Você morre. Isso não é uma boa solução. Então, talvez você deva descansar. Como esse descanso se concretiza? Não é fácil dizer, mas uma maneira de fazê-lo, digamos conceitualmente, é dizer que até Deus teve que descansar um dia por semana. Você não precisa ser tão presunçoso a ponto de assumir que se Deus teve que descansar um dia por semana, talvez você tenha permissão para trabalhar sem parar, sem tirar uma folga. Acho que nossa cultura escorregou nisso de maneira bastante perigosa. Tudo está aberto o tempo todo, e quero dizer, eu acho isso tão conveniente quanto o resto de vocês. É tão estranho falar com pessoas modernas. Uma das coisas que eles sempre te dizem, perguntamos como você está. E o que eles sempre dizem? Eles não dizem bem e não dizem mal. Eles dizem ocupados. Aqui é onde Gênesis 2 começa, e finalmente chegamos lá. Estas são as gerações dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda planta do campo antes de estar na terra, e toda a erva do campo antes de crescer. Pois o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Mas subiu um vapor da terra e regou toda a face do solo. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. O sopro é a vida. Isso é psique, espírito, inspiração, respiração, tudo isso está associado. A razão pela qual as pessoas associavam a vida à respiração? Isso não é tão tolo. Quero dizer, você está respirando. Quando você morre, para de respirar. Então, a ideia de que há algo integral à vida na respiração é uma suposição perfeitamente razoável que acontece de ser muito verdadeira. E, em seguida, associar o ato da criação ao ato de inspiração, respiração e ao sopro de vida em algo que era inanimado? Bem, o que você espera de uma descrição de uma única sentença? Não é uma descrição ruim. Éden significa lugar bem regado. Isso é especialmente relevante, suponho, se você mora no deserto. A questão é se você pode obter água suficiente para fazer as coisas crescerem. O jardim murado, que é o paraíso, também é Éden, que é um lugar bem regado. A água tem o elemento do caos. Já vimos isso em relação a Gênesis 1,
onde o caos subjacente muitas vezes foi assimilado, simbolicamente, à água. A ideia também é que uma certa quantidade de caos deve ser trazida para a ordem, a fim de que ela seja frutífera. Você pode ver isso na forma de permitir a entrada da água. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore agradável à vista e boa para alimento. A árvore da vida também no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, dois tipos de árvores são destacados entre todas as outras. Uma é a árvore da vida, e a outra é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando você lê algo assim, se estiver pensando a respeito, você está em um espaço metafórico. Devemos ser cuidadosos com metáforas, porque eu poderia dizer, e disse, que a ideia de caos e ordem é uma metáfora. Também disse, espere um segundo. É uma metáfora, mas também é para isso que seu cérebro está adaptado. Então não vamos enfatizar muito a ideia de que é apenas uma metáfora. A mesma coisa está acontecendo aqui. Estas são metáforas. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas isso não significa exatamente que sejam meras metáforas. Às vezes, como mencionei antes, se você tem um conjunto de coisas e extrai delas um elemento comum, você pode argumentar fortemente que o elemento comum é mais real do que o conjunto de coisas das quais você o extraiu. Essa é a utilidade da abstração. Por que se incomodar com isso? Se você não pode pegar um conjunto de coisas e dizer que há algo em comum entre elas, que é mais importante do que as diferenças entre elas, então você não se incomodaria com a abstração. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal são abstrações. Agora, uma das questões é: esta é uma difícil. Tenho tentado entender isso por muito tempo. Por que uma fruta e algo que você come estariam associados à transformação da psicologia? Isso é basicamente o que acontece na história de Adão e Eva. Por que seria algo que você come? Eric Neumann, que foi um dos alunos de Jung, escreveu bastante sobre isso e chegou a um bom caminho. Ele disse: bem, você sabe, nós notamos desde sempre que o ato de comer, especialmente se você está com fome ou faminto, produz uma rápida transformação espiritual. Alguns de vocês provavelmente têm um parceiro ou filho rabugento. Uma coisa que você pode tentar é que, se eles ficarem irracionais durante o dia e se tornarem voláteis por nada, simplesmente dê algo para eles comerem. De verdade. Eu vou te dizer, isso resolve. Faço isso o tempo todo com meus clientes clínicos. Eles me dizem que perdem a cabeça por qualquer coisa. Quando você está rabugento e irracional, coma um pedaço de queijo ou um sanduíche de pasta de amendoim. Coma algo que seja rico em proteínas e gorduras, e então espere 10 minutos para ver se você está são. Você vai descobrir que fica tão lúcido depois de comer que não consegue acreditar o quão louco estava quando estava com fome. É absolutamente notável. Experimente isso, especialmente se você não costuma tomar café da manhã. Isso vai mudar sua vida. Aqui está uma dica prática para todos vocês tipos antissociais que vão acabar na prisão. Se você estiver na prisão e quiser liberdade condicional, ou seja, ter que comparecer perante o juiz e dizer por que não vai fazer isso de novo. Aqui está a dica. Não importa muito o que você fez e não importa muito o que você promete. O que importa é se você vai ver o juiz antes ou depois do almoço. Se você ver o juiz depois do almoço, a probabilidade de conseguir a liberdade condicional é 60% maior. Então, nunca discuta com seu parceiro quando estiver com fome ou quando eles estiverem com fome, especialmente se você quiser algo deles. É como, aqui está um sanduíche. Eles vão comer e então você pode manipulá-los. Não é tão irracional pensar que há um espírito na comida, porque a comida rejuvenesce. Não apenas rejuvenesce você fisicamente, ela também o rejuvenesce espiritualmente. E é claro, há outras coisas que consumimos, que não são exatamente como comida, mas têm um impacto espiritual avassalador, como o álcool, por exemplo. Isso é um espírito e é considerado como Dionísio, o deus da videira que o possui e faz você agir de todas as maneiras divertidas que o álcool faz você agir.
As maneiras divertidas que você se arrepende no dia seguinte. E então há o elemento espiritual disso também. Mas há algo ainda mais profundo que eu acho tão legal, associado à comida e à informação. A história de Adão e Eva representou o fruto como produzindo uma transformação psicológica, e assim a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma abstração através das árvores. Está tentando dizer: aqui está algo que é comum a todas as árvores. É um fruto comum a todas as árvores. É algo assim. O fruto comum a todas as árvores é algo que você poderia chamar de comida. Isso é uma generalização, mas justo. Aqui está algo ainda mais legal. A comida que é estável em todo o domínio da comida não é comida. É informação, e usamos os mesmos circuitos em nosso cérebro para procurar informações que os animais usam para procurar comida. É o mesmo circuito. Por que é isso? Porque descobrimos que saber onde está a comida é mais importante do que ter a comida. Saber onde está a comida é uma forma de metacomida. A informação é uma forma de metacomida, e é por isso que buscamos informações. Essa ideia está incorporada na história de Adão e Eva. Seja lá o que eles ingerem, é uma forma de metacomida. É informação. Trocaremos comida por informação, certo? Trocaremos comida. Se você estiver parado na beira da estrada com o capô aberto e seu veículo que estava funcionando bem se transformou em um monte de lixo que você não entende, e um mecânico para ao seu lado e aponta para algo e diz apenas: coloque esse fio de volta lá. Você imediatamente lhe dará um sanduíche, certo? Ou oferecerá algo em troca. Você sabe o que quero dizer, porque eles lhe forneceram informações que têm valor, e têm valor porque realmente lhe fornece energia. Informação fornece energia. Caso contrário, por que nos preocuparíamos com isso? A comida fornece energia, mas a informação também. Existe a ideia de comida que você abstrai de tudo o que pode comer, mas também existe a ideia do que você poderia abstrair de todas as fontes de comida, e a resposta para isso seria informação. As árvores mencionadas em Adão e Eva são essas meta-árvores. Não são árvores comuns, assim como o paraíso não é um lugar comum, assim como Adão e Eva não são pessoas comuns, e assim como o logos que Deus está usando no início do tempo não é uma concepção comum. Elas não são metáforas. Elas são mais do que metáforas. Eu as vejo como hiperrealidades. Elas são mais reais do que o que você vê. Muitas coisas são assim. Os números são assim. Você não pensaria ou abstrairia se não houvesse coisas que fossem mais reais do que podemos ver. Então, o que é mais real? Bem, em parte é isso que estamos tentando descobrir. Da terra, o Senhor Deus fez brotar todas as árvores agradáveis à vista e boas para alimento. A árvore da vida também no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 cabeceiras.